estou escutando aqui, eu estou muito atravessada por discussão do que é organismo do que é corpo, né? Lá por causa do atravessamento dos outros, do outro tipo de hospital que eu estou inserida. E daí tu tá nesses questionamentos, aí eu estou ouvindo vocês trocarem, tá, professor, o que eu faço, né? O que é o meu lugar? Eu quero muito fazer a piada que se desorganiza tudo isso. Não numa questão de organização, numa questão de organismo, porque não é disso que se trata, não é de uma fala biológica do aparelho fonador que está... Pode ser, mas não é só disso. E fico pensando que você falou também ali eu não mexo no corpo dos meus pacientes, ali quando você estava lendo o texto. Eu discordo, você mexe no corpo, você não mexe no organismo dos pacientes. Pode ser. Mas tu trabalha o corpo deles. Porque você traz eles para ficar na linguagem contigo aqui, né, de alguma maneira. Da mãe na porta, a mãe porta fora, do peixinho, do passarinho, enfim. Tu corporifica muito os teus pacientes. E talvez você, numa licença poética de errar a palavra de propósito, né, você desorganiza tudo isso, porque não é disso que se trata apenas. É uma ultrapassagem do organismo para você tirar da bolinha de carne para o corpo. Que seja fazer toda a parte da criança, mas você contornar também de outras formas. Você chamar atenção, você carregar do lá para cá, mas não é só uma coisa técnica. Né? A técnica é valiosa, ela está aí, ela se prova importante em várias áreas da saúde. A gente que está na saúde percebe isso de várias maneiras. Agora, se a gente for só para a técnica, como é que não criar um botão para parar com a depressão, ou para o paciente não surtar na nossa frente? Porque isso não existe. Então, como é, a gente pode ir na escuta do corpo, como eu percebo que você tem feito muito bem, aqui eu estou de cara de horas que eu vou conseguir ficar trocando caso com a Dani, assim, eu estou querendo arranjar jeito de começar a me inteirar mais aí dos teus casos, porque sim, o quanto que a gente ultrapassa na nossa escuta e quanto você como fono ultrapassa na tua área de trabalho em específico, esse limite do organismo, essa barreira, nessa fronteira. Eu tive, Ana, no trabalho no hospital, que me readequar um pouco, porque daí a minha intervenção é muito pontual. É diferente de um acompanhamento terapêutico, que os pacientes ficam conosco tempos, né? Meses, anos. No hospital, eu tenho uma intervenção muito pontual para fazer. E eu sou chamada quando a equipe da psiquiatria é chamada. Então, já esgotou o organismo, já, a febre já não é reumática, a dor não é ortopédica, chega lá a psiquiatria. Aí tô eu lá com a médica também, né, que é as médicas que acompanham a equipe que eu trabalho. E aí é assim, é aquela criança ou adolescente, muitos adolescentes na pandemia doentes, muito mais do que a gente imaginava. Eu imaginava, não sei vocês, que iam adoecer mais crianças na pandemia, mais que criança pequena, assim, sabe, ia chegar no consultório. Eu tô recebendo um punhado de adolescente, e lá no hospital, muitos. E é uma clínica, é uma intervenção tão pontual que não, é diferente da clínica que você vai reunindo também, né, coisas. Quando esse menino falou da goela, eu falei, na goela do armário? Ele falou, na goela do armário. Eu tô por aqui, ele falou. Ainda está na goela, né? E ele tá falando que as coisas estão passando pela goela, e tá batendo no armário, né? Eu não sei ainda o que é isso, né? Eu só sei que tem uma goela, que tem um menino que a princípio no discurso tem uma questão na fala, mas eu não sei como é que isso se relaciona. No hospital não, eu tenho que tentar ali fazer algum tipo de intervenção que também diz do corpo que está ali presentificado durante, né? Porque ele está no hospital, é outro setting. Então, por exemplo, nunca chego e falo assim, oi, tudo bem? Bem, não tá, né? Não estava aqui. E as crianças são muito perspicazes, né? Então eu vi, por exemplo, que às vezes o meu trabalho é ficar do lado. Não é fazer absolutamente nada de intervenção do tipo, acho que você está aqui. Não. É tipo assim, quando a equipe pergunta assim, sei lá, vou pegar um exemplo drástico. Tentativa de suicídio. Ah, então você tomou 40 comprimidos de dor de cabeça?
Em geral, eles dizem, eu estava com dor de cabeça, tomei 1, tomei 2, tomei 40. E aí eu escutei uma menina que disse assim, porque eu queria ver onde é que eu ia parar. Eu falei, pois é, você parou aqui. Serviu pra ela, tipo... O que isso teve de efeito, a gente não tem tempo de acompanhar. Mas na clínica é diferente, né? Então ali eu vejo que a coisa é mais na carne, dizendo em outros termos. E aqui a gente faz bastante bagunça, né, Kathleen? E você, assim, porque a gente atende no mesmo dia. Sem querer, nossos pacientes se encontram, nossos pacientes se misturam. Não é uma proposta nossa, é deles, mas eu acho tão bom que eles batam na porta um do outro e peçam para entrar. Ou não bate, entra, rouba brinquedo e coisa parecida. Que isso funciona, porque não somos as agentes da fala, nem das operações psíquicas, do tipo, olha o coleguinha, respeita ele, ou coisa parecida. São eles que nos dizem, fica, sai, entra, quero, não quero, pá. A gente é secretária, né? Hoje quero, hoje não quero, hoje... É muito interessante isso, porque é totalmente espontâneo e a gente que lute, né? Então, quando a Dani diz, né, sustentar essa clínica que não é sempre legal, porque é isso, exige corpo, exige um investimento ou outro ali, mas é poder escutar isso. E aí é muito interessante o efeito que isso tem nas crianças. Várias vezes quiseram brincar juntos e beleza, isso funcionou, daí na outra semana um quis brincar, o outro falou, hoje não, hoje eu não posso. O outro, hoje eu não quero. E aí é muito interessante os efeitos que isso vai tendo neles, diferente das terapeutas organizarem uma sessão em grupo e vir com uma proposta pronta, e agora vocês vão brincar disso, você vai brincar com o amiguinho. Não ia funcionar, porque criança é inédita. Aquilo assim, sei lá, um pirulito eles vão amar? Não gosto de pirulito, quero comer uma alface, sei lá. Como que você vai imaginar isso, né? Então eu acho que esse inédito na nossa clínica, porque tem isso, né, gente? A gente sabe, as fonos também, né? Que tem uma organização esperada da fono. Uma organização que os sons funcionem, que as bocas funcionem, que a linguagem seja estruturada. Que bom que fosse, né, gente? Mas daí a gente perderia as goelas do armário. Eu sinceramente sou encantada com os meus exemplos assim nesse sentido, porque eu acho assim, que privilégio que eu tenho de sair, de mexer na goela para ouvir da goela. Não faria outra coisa, né? Mas, enfim, quem faz e pode fazer e quer fazer, colhe os frutos disso também. Porque tem casos e casos que precisam de intervenções e intervenções, né? O que eu acho importante é os pacientes, os pais, os médicos e as pessoas saberem que o que a gente faz é muito sério, né? E que se há um limite, não é a medicina que nos coloca, não é a pedagogia, não é o social, o senso comum ou coisa parecida. Somos nós que temos que dizer se podemos ou não podemos. Quando eu encaminho pacientes, é porque a minha escuta não está funcionando ali. A coisa não está rendendo. A análise pessoal e essas outras insígnias para ser um terapeuta tem que estar muito funcionando para a gente fazer o que a gente faz. E quando não está, é muito ético que a gente encaminhe também. Mas a gente atende muitos casos que quem é que põe o paciente para falar? Eu ou você? Eu Você? também. Eles? Né? E isso não é redundante. Não conseguiam escutar essa linguagem dele, né? Essa fala que ele tinha. Então, se gritam comigo, eu me retraio e eu não vou falar. E realmente, era muito disso. Alguém grita e quanto mais eles gritavam com ele, menos ele falava. Mas daí vai muito nisso, né? Você não precisa mexer na boca da criança para... não tem problema na língua. É justamente isso. Você está escutando o que a sua criança está te trazendo? Então... Mas foi importante você falar isso porque eu lembrei de uma coisa.
mesmo, por exemplo, vamos fazer uma cena assim de um paciente paralisado cerebral, numa cadeira de rodas. Hoje em dia eu não trabalho mais tanto com esse público, salvo algumas questões, mas assim, não é, só essa forma, né, de operar instrumentalmente ou não, mas é de olhar para um sujeito que está ali. É pedir licença, ele não abrir a boca, não fazer uma técnica para abrir. Para mim, quando eu estou na clínica, eu já não consigo mais algumas coisas. Esse exemplo que eu dei do Boca é muito interessante porque, assim, tinha uma coisa ali que estava pedindo para vir para a enunciação, mas não se enunciava. Por que ela não disse, eu sou uma boboca de uma vez? Por que veio boca na boca da foto? Porque ela falou da boca, mas ela trouxe boca. Por que isso veio desse jeito? Não, a gente não sabe. E não sabe mesmo. Não é uma coisa assim, é a clínica do enigma. Que é enigmático, mas assim, não é só assim, é enigmático. É mesmo. Porque nem o paciente se dá conta, muitas vezes, desses encontros, tropeços. Você acha que esse menino planejou falar dos peixes? Ou eu achei que ele podia ser o peixe da história? Eu não tenho que achar nada. Quem tem que achar, se achar, é ele, né? Mas o fato disso ser oportunizado, isso vir na clínica, vem com muita força. Quando você falou dos pais, eu pensei, não é para todos. Porque vem coisas que não são suportáveis em alguns momentos da vida também. Não é o clássico que a criança revela o sintoma que existe no outro parental? E aí, será que eles estão aqui para saber que, na verdade, o sintoma da criança revela algo de outra ordem? A gente também tem que saber recuar, talvez. Para deixar que, então, puxa, acho que a minha demanda vai se dirigir para a Kathleen. Quantas vezes os casos começaram aqui, foram para lá, começaram aqui, vieram para cá, ou são compartilhados? Porque quem definiu isso, a gente pode até ter dado, assim, olha, um lugar. Acho que você está querendo ou precisando falar um pouco mais de si, um pai, por exemplo. Existe alguém para você conversar, vários alguém. Mas você vem aqui para falar do seu filho e você fala muito de você. Isso a gente pode e deve, muitas vezes, sinalizar. Muito diferente, eu vou te encaminhar para um psicólogo e tem que ser este. Não, ainda bem que a gente pode pluralizar isso, né? E a pessoa às vezes vai dizer assim, me encaminha, mas não quero homem, me encaminha, mas não quero loira. Acontece. Então, acho que abrir uma coisa que você também nunca sabe o que é que surge daí. Mas e aí tem que estar disponível, disposto, por isso que pode vir, e você não sabe o que é, o que pode vir. Se deixar afetar, por isso que vem, e fazer enigma de verdade, né? Então, querer saber. Se isso te fazer uma questão e você querer saber para que o outro possa falar, para que o outro possa entender que tem o que dizer. E quantas vezes é através de uma demanda para fono que algumas coisas podem aparecer, né? Questões de linguagem, que constituem uma sintomática mais abrangente, mas que podem aparecer para fono e que para psico é mais difícil. Então, eu posso falar disso com uma fono, mas eu não iria numa psico, né? Então, a gente tem que poder escutar. Eu queria, Dani, escutar mais, assim, você falar da questão da solidariedade, que em algum momento do texto aí apareceu, se não me engano, entrada na linguagem. Não sei. Solidária é o processo de subjetivação. Isso, não sei, parece que vocês estão falando disso aí um tanto, mas eu queria
ouvir um pouco mais de como que você pensou isso aí. É isso, eu acho que não é mais uma etapa do desenvolvimento. Para mim, um bebê já fala, quando ele delineia o choro e a mãe começa a dizer isso não é isso, é aquilo, não sei o que é isso, acho que já dei isso, já dei aquele outro ali, agora só pode ser manha. Acho que existe ali não mais um bolo de carne, né? Por isso que eu falei que a linguagem também é o efeito da fala de um sobre o outro, ela não é um ato solitário. Olha eu aqui dizendo que eu era uma fono solitária, tô aqui falando de linguagem para todo mundo. A fala falava, mas ele não falava nada. Ele repetia incessantemente coisas e quando você interpelava, falava assim, mas ele emudecia. Porque aquilo lá era uma vitrola mesmo, operando na boca e não uma linguagem. Mas que se a linguagem é sujeito e que a linguagem é um caminho sem volta, mesmo num acometimento afásico, onde um adulto sofre um acidente e para de falar. Morreu a linguagem? Adoeceu a linguagem? Do que se trata? Isso muito já antigamente foi descoberto que não é a localização cerebral que determina o sintoma. E nem foi psicanalista só. Né? Freud fez os seus estudos afásicos, né? que é muito intrigante isso, né? De que a localização cerebral não denomina qual sintoma acometerá, né? Esse centro da linguagem que a neurologia dizia existir, existe o centro da fala, onde os atos motores, as confusões, tal, existem. Mas a linguagem, eu acho que ela é um acontecimento mesmo da subjetivação. Se subjetivou pela linguagem. Nesse banho, né? Que primeiro vem do outro, que fala pela criança, que interpreta o gesto, que quando a criança, o bebê tem lá um espasmo e faz assim, a mãe fala, oh, meu Deus do céu, ele assoou o nariz. Né, que ele faz assim com os dedinhos e o familiar diz, ele tá me chamando. Que a criança diz, nha, 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 e a mãe disse, chamou a mamãe. Não é o papai, chamou a mamãe. Esse eu acho o caminho sem volta e que inaugura, então, a subjetivação. Que alguns companheiros de trabalho me dizem assim, a tua clínica é muito humana. Eu acho que o humano da história é não reduzir o indivíduo a sintoma, mas que o sintoma fala do sujeito. Acho que quando você fala isso, não reduzir o indivíduo ao sintoma, né, trocar o R pelo L, o que você nos brinda hoje falando bom, não é um sintoma, mas é um acontecimento. Essa resistência que a criança faz à entrada na linguagem. É muito legal isso. E vocês falaram, né, entre fonos aqui, petit comité, 4 fonos, que é um movimento comum, né, uma demanda comum e nessa clínica. E aí me parece que não, então a gente vai entender isso como um acontecimento e perceber que esse último resto, na verdade não é o último resto antes da entrada num caminho sem volta, assim, mas é um movimento que a criança mostra que há algo nesse lugar que eu ainda não acessei, que eu não quero, assim. E daí talvez aqui entre um pouco a nossa posição, né, da barreira, da fronteira, ou o que é a psicanálise no meio disso tudo, assim. Que talvez que cada forma de negação dessas crianças à entrada nesse mundo, assim, é atravessada pela sua subjetividade, pela sua história, etc. E a impressão que dá é que quanto mais, você falou do ângulo, né, do colégio, mas quanto mais formatante a gente tiver nas lógicas, ou quanto mais cientificizante for o mundo, biologicizante, cartesianizante, estou inventando aqui umas coisas assim, mais a gente vai demandar de uma clínica como a tua, né?
Porque a tua clínica surge justamente como uma resistência também, né, a entrar nessa linguagem da ciência, né, a entrar nessa linguagem cartesianística, assim, né, essa linguagem positivista. Então, sim, queria te agradecer, assim, porque sempre vai ser uma clínica não hegemônica, porque é uma clínica que ouve os efeitos nefastos da hegemonia, de um pensamento hegemônico que quer ver no sujeito um padrão. Então, toda vez que isso acontece, eu dou o nome de dislalia, e aí é hegemônico, eu atropelo a história da criança que está fazendo ela resistir a entrar na linguagem. Entrar na linguagem partilhada, na linguagem coletiva e tal. Então, enfim, acho que é isso, assim, vai ficar cada vez pior o mundo se a gente for, né, olhando de tanta hegemonia, lógico que a gente precisa organizar, ter apostila, né, ter método para alfabetizar, ter método para a criança fazer operações matemáticas, para a criança se comportar em sala, para fazer uma metodologia ativa no ensino superior. Você percebe que vai sempre existindo um negócio que vai atropelando os acontecimentos singulares de apropriação dos usos da linguagem, né? Por que a gente não pode falar diferente? Por que a gente precisa convencionar que o L e o R ocupam o mesmo lugar? Né? Porque tem isso, né? A criança não pode nem ter tempo de não calcular, né? Ela não calculava, então e era uma criança. Daí eu falei assim pra ele, mas qual é a tua com os números, né? Daí ele falou assim, minha professora falou o seguinte, eu adoro as teorias. Era uma vez, ele falou bem assim, que não é presente na matemática esse tipo de linguajar, né? Mas geralmente é Sim. 2 maçãs, 3 maçãs, né? Ele falou assim, ela falou, imagina que tem o teu pai, a tua mãe, e ele mais ela vai dar... E aí ele não chegava no resultado. Eu falei, tá, mas o que é que você não entendeu dessa história? Ele falou assim, bom, ele fez um palito, que essa é minha mãe. Ela fez que esse aqui é o meu pai. E ela perguntou, cadê eu na história? E ele fez um 0. Que era, não sei se era um 0, mas era o formato de um 0, que podia ser um vazio. Daí ele falou assim, como é que nada dá nada? Não falou mais, não falou menos, mas ele falou que essas posições eram nada e nada. E o que é alfabetização senão um monte de corpo? Porque assim, é um corpo cortado, é uma barriga, é um chapéu. E a criança resiste nessa inscrição na escrita, na matemática, nos saberes. Que saber que convoca e convoca o quê? Saber o quê? O que é esses atos de resistência contínua que as crianças não cessam de fazer na clínica, que nunca vai acabar esse tipo de demanda que vocês recebem? Então eu fiquei com vontade, eu sei que a gente está encerrando, mas eu fiquei com vontade de escutar mais sobre essas fronteiras, né? Como reconhecer uma fronteira, como, enfim, entender que ali então não há um espaço para aquela pessoa. Eu acho que a voz e a fala, vou ser breve, a voz e a fala não são qualquer coisa na vida de uma pessoa, nem a boca, né? Vamos começar na boca, né? A boca, devia ter trazido meu jacaré, né? Tem um jacaré bem legal que as crianças amam brincar aqui, porque cada dente que você tira dele, ele... Sim. Nossa, eles amam. Mas a boca, né? A boca primeiro é toda a satisfação do bebê. Depois ele não pode mais ser alimentado, ele tem que se alimentar. Depois ele não pode mais ser falado, ele tem que falar. E depois ele não pode só falar, ele tem que falar muito certo. Então, eu atendi crianças, por exemplo, que eu chamei o que acontecia, fenomenologicamente falando, da fala delas, que era um estrangeirismo. Parecia assim um sotaque, quando aquilo não era uma distorção, não era um problema vocal nem nada. Aquilo chamava muito a atenção dos outros.
Da criança, não. Uhum. Ou a boca de um que faz o outro dizer tem que intervir. Então, eu acho a voz, né, que essa impressão digital, né, tão única. Gente, vocês sabem que a voz é que nem impressão digital, né? Não existem dois timbres iguais no mundo. Então, é um registro único. O biológico ainda tem essa capacidade fantástica de não dizer que somos todos vozes. A minha, só eu tenho. Mas e até ela chegar nisso? De ser minha voz? Ah, as nuances que elas sofrem, né? Que dirá as mudas vocais e afonias de conversão da vida. Acho que fica essa questão, né, Gabi? Que acho que é mais uma forma aí de registro, onde o sintoma pode se localizar. Ninguém vem na fono se não tiver uma demanda nesse sentido. Eu digo que ninguém vai no dentista se for para falar de orelha, né? Então, essa pode ser uma fronteira. E me parece que que o caminho é muito, né, dessa coisa que o Vini estava falando, de ter então um protocolo único de atendimento para cada diagnóstico, para cada nome dado, então todo mundo trabalha assim, a partir disso. Escutar profissionais como vocês que estão compartilhando com a gente, mas escutar essa clínica que você faz dá uma esperança de que os sujeitos possam ser escutados e respeitados em sua singularidade, e nadar contra a corrente mesmo, né? Quando você fala, não sei como essas outras fonos conseguem fazer dessa forma, acho que a demanda é muito grande para fono que faça meu filho falar 10 palavras em uma semana. E aí, enfim, se ele tem o que dizer, às vezes pouco importa. Então, acho que esse movimento é de resistência e é muito importante e não é fácil. Acho que quem sustenta essa clínica sabe que é isso, é se sentir solitária no teu campo de atuação, mas que é fundamental, né, em uma sociedade que visa cada vez mais também essas aquisições. Então, perceber essa constatação que o Vini fez, né, de que é um trabalho que sempre vai ser não hegemônico, me parece um excelente caminho. Que bom, obrigada pelo teu trabalho, pela tua existência aqui nessa casa. Obrigada a todo mundo que esteve aqui hoje presente. Pessoal.